Boa tarde. Nós vamos falar sobre uma fala do Evangelho que para mim é das mais consoladoras, dentre tantas que tem, mas essa é a das mais consoladoras, que Jesus diz aos seus apóstolos: Eu vos digo essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem está em João, capítulo 16, versículo 33. A gente pode entender essas palavras, na verdade, como uma bela injeção de ânimo, especialmente nesse momento. A mim fica parecendo que diante das nossas aflições, das nossas inquietações, medos, sustos, todas essas coisas que nós temos vivido nos últimos dias, é como se Jesus olhasse para nós e dissesse: tem de bom ânimo, confia, faça, você é capaz de fazer. E talvez a gente pergunte: como assim? Como ter bom ânimo? Como fazer? Como passar por isso? Será que Deus, Jesus, não entende a minha dor, a minha dificuldade? Seja ela financeira, seja um problema de saúde, problema com algum familiar. E a gente questionar isso. É muito fácil falar, mas eu não sei fazer. Ou a minha dor é tamanha que eu não posso fazer, e achar até que Jesus ou Deus não olha para a gente. E é muito pelo contrário. Quando ele dizia isso, tem de bom ânimo porque tereis aflições, ele já sabia de todas as nossas aflições, de todas as nossas dificuldades. Ele sabia exatamente o que cada um de nós passaríamos e que nenhum de nós passaríamos pela nossa vida de maneira incólume as dores do mundo. Ele sabia disso. E tanto sabia que nos deixou um roteiro para ser utilizado justamente para que vivêssemos menos aflições, menos dores, menos dificuldades, ou elas chegando, que nós soubéssemos como enfrentá-las. Então ele sabia das nossas dificuldades, ele sabia que a gente não viveria sem essas dificuldades, entretanto ele nos deu um roteiro para seguir da melhor maneira possível essas dificuldades. E é muito importante que a gente compreenda que essas adversidades, que essas dificuldades, que essas dores, elas não são castigos nem punição divinas. Muitas vezes as pessoas dizem: Deus está me castigando, Deus vai castigar alguém. Não é verdade. Não há castigos e punições. Há mérito e há necessidade. E as coisas todas que vivemos, elas estão na medida exata da nossa necessidade de passar por elas, porque Deus é bom. E elas estão do tamanho certo para cada um de nós, porque Deus é justo. Então não há nada, absolutamente nada, que esteja fora da ordem, ou fora do momento, ou que não esteja sendo positivo para nós. A questão é o quanto de ânimo teremos para enfrentar todas essas adversidades, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente não entende o porquê de certas coisas, da doença, da dificuldade financeira, das dificuldades emocionais, sociais, das famílias com problemas, do parente difícil, das nossas limitações. A gente não entende muitas vezes. Por outras, até talvez entendamos, mas também não queremos entender. Mas há de chegar o dia, o momento, onde tudo isso terá uma resposta. E a gente vai ver que é necessário, que foi necessário, que é necessário e talvez ainda continuará sendo necessário passarmos por essas dificuldades, até que a gente vá melhorando no nosso comportamento, no nosso posicionamento, nas nossas opções. Muitas vezes, as próprias dores, as próprias aflições são frutos das nossas escolhas. Constantemente nós optamos e nos ligamos com muito maior frequência, às vezes até com muito mais prazer, àquilo que é ruim, ao mal, àquilo que não condiz com equilíbrio e com harmonia. E acabamos nos esquecendo do que é bom e do que é belo.
Parece assim que é um pouco infantil ou ilusório dizer disso, mas nós precisamos entender que há muito mais o bem do que o mal, que há muito mais o bom do que o ruim, que há muito mais o belo do que o feio. É só a gente olhar para a natureza, para todas as obras que os homens têm feito, todas as obras boas que os homens têm feito na história da civilização, e olhar para nós mesmos com bons olhos, olhar ao outro também com bons olhos, e nós veremos que há muito mais bem do que mal, há muito mais coisas boas do que ruins, há muito mais coisas belas do que coisas feias. E para nós que temos o conhecimento espírita, que estamos na lida do espiritismo, estudando, aprendendo, ainda muito longe de fato viver o espiritismo na sua íntegra, mas com instrumentos para isso, a gente ouve muito que há muitos tipos diferentes de mundos pelo universo, de ordens diferentes de espíritos, e que nós na Terra somos espíritos que estamos aqui porque este é um planeta de provas e expiações. A grosso modo, isso quer dizer que é um planeta onde o bem e o mal se mesclam, mas que nós, pela misericórdia divina, temos a opção, através do nosso livre-arbítrio, de escolher exatamente aquilo que a gente quer. Mas, mais uma vez, e em muitas das vezes, quando não na maioria das vezes, nós fazemos as opções de continuarmos fazendo escolhas ruins, nos ligando ao feio, ao mal, ao ruim. Mas isso é uma escolha, e são essas escolhas que temos feitos ao longo da nossa jornada milenar que hoje nos coloca a viver o que estamos vivendo. As nossas aflições hoje são fruto das nossas escolhas no passado, e a maneira pela qual nós enfrentarmos hoje essas aflições será o roteiro da nossa vida futura. Nós sabemos que o bem é eterno e o mal é passageiro. E mesmo assim, a gente se atém muito mais ao mal do que ao bem. Nós preferimos insistir em olhar o feio e nos apegar àquilo que nos angustia, que nos entristece, que nos deixa apavorados muitas vezes, do que ficarmos de fato pensando naquilo que é bom. Por exemplo, nesse momento agora, a gente ouve falar muitas coisas que nos assustam, que nos inquieta, que nos deixa temerosos, alguns bem desesperançados, alguns bem entristecidos, amedrontados, irados. Mas, se a gente quiser de fato fazer uma vinculação com as coisas positivas, com as coisas boas, nós veremos que elas estão aí na sua maioria. Nesse momento, apesar das dificuldades, do isolamento, das limitações de liberdades básicas, de ausência de aproximação com pessoas, com estabilidade emocional, financeira, a gente pode ver que tem muitas coisas boas acontecendo, muitas. Pessoas estão fazendo mudanças, pessoas estão fazendo avaliações pessoais, mudando postura. A medicina se uniu de certa forma no mundo inteiro para buscar solução. Populações antes nulas ao olhar da maioria de nós começam a aparecer. Criou-se uma preocupação com os nossos idosos, quando a gente sabia que muitos estavam relegados ao esquecimento, à ironia, ao descaso. As pessoas podem estar em casa fazendo aquilo que elas diziam que não fariam porque não tinham tempo. Pais estão aprendendo a conviver e conhecer filhos. Filhos estão aprendendo a conviver com os pais. Estamos descobrindo talentos artesanais, culinários, artísticos. Então temos muitas coisas boas acontecendo. Mas, infelizmente, nós insistimos em nos conectar às coisas ruins. E elas certamente irão nos afligir. E aí vem Jesus de novo e diz: tem de bom ânimo,
Mas o bom ânimo não é para enfrentar a dificuldade só. Temos que ter bom ânimo para não cair na dificuldade, para não ficarmos presos a adversidades. É retirar disso tudo aquilo que foi instrumento, porque todas as nossas dificuldades, as nossas dores, como eu falei, não são castigos, não são punições. São instrumentos pedagógicos de amadurecimento, de crescimento, de revisão de valores, de construções, de destruições, porque também as destruições estão na lei divina. No livro dos médiuns tem um capítulo destinado à lei da destruição. É preciso muitas vezes desconstruir, destruir, para se recriar. E este é um momento também disso, a aflição faz parte disso também, dessa reconstrução. E nós precisamos estar muito atentos com o que temos deixado acontecer conosco, com as nossas angústias, com os nossos medos. E na nossa casa, já há algum bom tempo, a gente vem recebendo algumas orientações com relação ao momento atual, que nós passaríamos por momentos assim. E desde então tem sido nos falado 3 coisas que nós não poderíamos deixar de jeito nenhum de exercitar. Uma delas seria a fé. Mas não essa fé que a gente fala, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que Jesus vai me ajudar, eu tenho fé que Deus vai resolver, ou qualquer coisa assim. Não, eles sempre nos falaram da fé como exercício continuado, um exercício de confiança, de confiar profundamente em Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e consequentemente, como está tudo sob o controle dele, nós precisamos confiar em nós mesmos, de que somos capazes de fazer aquilo que precisamos fazer, de que as coisas acontecerão da melhor forma possível, desde que a gente faça esse exercício de fé. Eles também nos dizem que a gente tem que ter força. Essa força não é a força que briga, a força que vai à luta, que grita, que berra. Não. É a força de arrumar em nós mesmos os instrumentos, né, de conseguirmos ir adiante, apesar das nossas adversidades. É ter perseverança, é ter paciência, é ter continuidade nas nossas escolhas. Essa é a força que eles nos pedem, de paciência e de perseverança. E por último, eles têm nos falado muito da coragem, que a gente precisa ter coragem, mas não do enfrentamento externo, coragem do enfrentamento interno, de buscar o mal em nós mesmos e mudarmos esse mal para o bem. Então, é a fé, a força e a coragem como instrumentos de suportar, de passar, de compreender o momento de aflição que a gente possa estar vivendo, cada um com os seus motivos pessoais. Ninguém tem mais motivo ou menos motivo. Cada um sabe da sua aflição, aquilo que incomoda, aquilo que dói. Mas o exercício de fé, de força e de coragem ajudam muito a suportar, a passar e aproveitar o melhor deste momento em benefício de nós mesmos. Isso requer muito trabalho, isso requer esforço, requer boa vontade, requer aprendizado, mas aquele mesmo Deus que eu citei, bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, sabendo disso tudo, nos agraciou com Jesus e o seu roteiro, para que a gente conseguisse passar por tudo isso. Então, quando Jesus dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava dizendo, com ânimo, com coragem, com fé, com força, todo mundo vai fazer este mesmo exercício e vencerá o mundo, assim como ele. Tanto que uma outra frase dele que eu acho muito linda é que ele dizia, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e mais. Quando ele falava isso, ele estava dando para nós o maior voto de confiança, que era a confiança de Deus,
em nós, de nós sermos capazes de fazer as mudanças necessárias. Deus confia e espera em nós a nossa mudança. E só esse exercício de mudança, usando esses instrumentos, passando pelas nossas aflições, tendo ânimo de enfrentar todas essas dificuldades, as adversidades, as nossas angústias, é que vai fazer com que a gente consiga voltar à casa do Pai. Porque essa é a nossa jornada, é retornar à casa do Pai. Foi isso que Deus quis dizer, foi isso que Jesus nos mostrou o tempo todo na sua jornada terrena. E que a gente não esqueça quando Ele disse: digo-vos isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Que a gente tenha ânimo, baseado na fé, na força e na coragem. Sempre lembrando que Deus é bom e Deus é justo e que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle desse amor infinito. Que Jesus possa ser o nosso exemplo, o melhor exemplo, que nós saibamos aproveitar da melhor maneira possível o seu roteiro e que passemos por tudo isso da melhor maneira possível, contribuindo para a nossa jornada, para aqueles que estão ao nosso lado e para o nosso país e para o nosso planeta, a fim de tornar esta morada do Pai a melhor morada para nós. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós.